e amigos da Fateluz, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teologia. Nós vamos dar sequência à disciplina Bibliologia. Mas antes de falar do conteúdo que vamos oferecer a vocês, quero pedir a vocês que têm nos acompanhado, que têm sido abençoados através das nossas videoaulas, para se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos e ajudar a promover a educação cristã. O seu trabalho é muito importante para nós. Então faça isso agora e logo após se inscrever, vamos agora aproveitar esse momento para crescer na graça e no conhecimento, aprendendo essa incrível disciplina que é a Bibliologia, a doutrina da Bíblia Sagrada. Por que é importante essa disciplina? Porque a Bíblia, ela é a base da fé cristã, é o manual da maior religião de todos os tempos, o cristianismo. O cristianismo se sustenta por meio da fé na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Porque é importante considerar a Bíblia como a palavra de Deus. Deus se revela na humanidade de diversas formas e de diversas maneiras. Há um fator muito importante, você estudioso, você teólogo, você aluno dos cursos da Fateluz, é importante assimilar, aprender, entender acerca da revelação. Quando eu falo da revelação, estou falando da revelação divina, da revelação da divindade. O que é esta revelação? Ela é a operação divina que comunica ao homem os fatos que a razão humana é insuficiente para conhecer. Então, revelação é a operação divina que comunica a verdade de Deus ao homem. Se não houver essa revelação, o homem jamais alcançará por si só, pelos seus próprios recursos, pela sua própria capacidade, pelo seu próprio intelecto, as verdades acerca de Deus. Em uma das orações do Senhor Jesus Cristo, ele orou dizendo: graças te dou, Pai, que ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelastes aos pequeninos. Existem muitas pessoas que não compreendem, não alcançam, não despertam esta fé acerca da revelação da divindade. Revelação é a operação divina que comunica a verdade de Deus ao homem. Onde nós podemos ver as revelações de Deus? Deus se revela por meio da natureza, Deus se revela por meio do universo, Deus se revela por meio da criação, Deus se revela por meio do seu Filho, Jesus Cristo, que é a manifestação em carne da divindade, e Deus se revela por meio da sua palavra, as Escrituras. E a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a poderosa revelação de Deus aos homens. Há um debate na teologia sobre se a Bíblia ela é ou se ela contém a palavra de Deus. Nós precisamos entender que num contexto geral, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, a Bíblia é a palavra de Deus. Mesmo que a parte de diálogos do diabo com o homem no início da criação, quando ele tentou a mulher e esta cedeu à tentação, mesmo quando há narrativa de mentiras de homens, de uma forma geral, ela é a palavra de Deus, porque Deus está revelando o passo a passo, o que aconteceu desde o início até agora. O projeto de Deus, o plano de Deus, as ações de Deus na vida dos homens e com os homens estão registrados nas Escrituras. Ela é a palavra de Deus. E por que precisamos considerar quais os argumentos que sustentam de uma forma contundente que a Bíblia é a palavra de Deus? O primeiro dele é a indestrutibilidade da Bíblia. Eu pergunto a você, estudioso, você que gosta da história, qual livro da história foi mais perseguido do que a Bíblia? Qual livro que, de todas as formas, os reinos, os governos, os poderes tentaram acabar? Desde a antiguidade, ela foi perseguida. Desde a formação do cânon da antiga aliança, as escrituras foram perseguidas. Reis tentaram destruir, religiosos de outras
etnias, de outros povos, de outras religiões, tentaram destruir a Bíblia, tentaram queimar a Bíblia, e ela permanece de pé até os dias de hoje. A Bíblia ela tem sobrevivido em circunstâncias diversas. No ano 303 depois de Cristo, o imperador Dioclésio, ele decretou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados. E até hoje a Bíblia ela é encontrada em mais de 1000 línguas e ainda é o livro mais lido do mundo. Ela sofreu perseguições em diversos níveis, em diversas situações, e tem permanecido. As pessoas tentam, antigamente a perseguição era queimando os livros. Hoje é tentar desmerecer a sua mensagem, é tentar encontrar falhas, erros e dizer que é um livro comum. Não, a Bíblia não é um livro comum. Você pode ler qualquer livro de alta ajuda, de grandes autores, mas nenhum livro é capaz de penetrar no seu espírito, na sua alma e no seu corpo como a Bíblia Sagrada. Ela é um livro atual, a sua mensagem é atual. Olha que todos os princípios universais que regem o mundo são inspirados nas Escrituras. Se você quer um princípio para viver próspero, você encontra na Bíblia. Se você quer princípios para administrar uma empresa, você tem na Bíblia. Se você quer princípios para uma família abençoada, está nas Escrituras. Você quer um princípio para um governo de sucesso, está nas Escrituras. Você lê os livros que são best-seller, todos eles citam, ainda que indiretamente, os princípios universais encontrados nas Escrituras. Uma das razões para crermos que a Bíblia é a palavra de Deus é a sua indestrutibilidade. Em segundo lugar, nós encontramos na Bíblia uma natureza de um livro que é honesto. A Bíblia revela fatos sobre a corrupção humana, fatos que a natureza humana teria interesse em acobertar, mas ela traz à tona, ela não esconde. Ao mesmo tempo que ela exalta a fé de Abraão, ela mostra problema no caráter de Abraão em relação à mentira. Ao mesmo tempo que ela exalta as conquistas de Davi, as Escrituras não omitem as falhas do seu caráter, o adultério que ele cometeu, o homicídio de um soldado fiel. Ela é um livro honesto. Em segundo lugar, ela é um livro harmonioso, porque embora ela tenha sido escrita por uns 40 autores diferentes, num período de aproximadamente 1.600 anos, ela revela ser um livro único que expressa um só sistema doutrinário, há um só padrão moral, que são coerentes e sem contradições. Quando você lê o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e vai à sequência, você observa que há uma harmonia nos livros da Bíblia. Dá aquela sensação que um completa o outro, ainda que foram escritos em épocas diferentes e por homens diferentes. Nós temos doutores como Paulo, que a escreveu, temos doutor Lucas, mas temos carpinteiros, temos trabalhador do campo como Miqueias, como Amós, temos pescadores como Pedro, diversas culturas, diversas personalidades, mas quando você lê esse livro, há uma harmonia. A Bíblia é a palavra de Deus porque além de ser um livro honesto e além de ter harmonia e de ser indestrutível, ela é um livro que influencia. Há uma influência da Bíblia produzindo altos resultados em todas as esferas da vida. Você vê a influência da Bíblia na arte, na arquitetura, na literatura, na música, na política, na ciência e etc. Quantos discursos são inspirados pela Bíblia, quantas músicas foram inspiradas pela Bíblia, quantas poesias, quantas histórias. E você vê ela influenciando todos os setores da sociedade. A Bíblia é a palavra de Deus. Um segundo argumento que podemos nos apropriar é o argumento das profecias cumpridas. Muitas profecias acerca de Cristo se cumpriram integralmente, sendo que a mais próxima do seu advento, da sua vinda, foi pronunciada 165 anos antes do seu cumprimento. Isaías, que viveu 600 anos antes de Cristo, falou a forma do seu nascimento, falou do seu nome, falou do seu governo, e muitas profecias se cumpriram integralmente em Cristo. Quer ver o outro argumento profético?
para atestar a veracidade da Bíblia Sagrada e considerá-la como a palavra de Deus? Você lê o capítulo 24 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, Jesus fala de fome, terremotos, guerras, reino contra reino, nação contra nação, várias situações que Jesus alertou acerca dos finais dos tempos. E quando você lê aquele capítulo, você diz, não, isso está acontecendo, não está cumprindo hoje. Isso é real, é o que está acontecendo. Isso há 2000 anos atrás foi dito. O que nos assusta hoje está registrado nas Escrituras. São as profecias que se cumpriram e que provam a veracidade desse livro. Outras profecias que cumpriram-se: a dispersão de Israel, a conquista de Samaria, a preservação de Judá, o cativeiro babilônico, a destruição final de Samaria e também a restauração de Jerusalém. Ela é a palavra de Deus por esses motivos. Primeiro, pela sua indestrutibilidade, pela sua honestidade, pela sua harmonia, pelo cumprimento das profecias e pelas próprias reivindicações que a própria Escritura faz a seu respeito. Quando você lê a Bíblia, esse livro mesmo expressa a sua infalibilidade, reivindicando a sua autoridade. Nós encontramos, nas Escrituras essa reivindicação em algumas expressões que você, ao ler, vai encontrar isso. Às vezes você lê lá no Antigo Testamento, disse o Senhor a Moisés. O Senhor é quem fala, diz Isaías. Disse o Senhor a Isaías. Jeremias dizia, assim diz o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor. Veio a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. A palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. A palavra que foi dirigida a Joel. Então são termos, são expressões que nós encontramos nas Escrituras, reivindicações de que, de fato, o que está escrito ali é a palavra de Deus. A mensagem dela é a palavra de Deus. E essas expressões que eu acabei de citar, você encontra mais de 3.800 vezes no Velho Testamento. Portanto, o Antigo Testamento afirma ser a revelação de Deus, e essa mesma reivindicação nós vamos encontrar nos livros do Novo Testamento, conforme 1 Coríntios 14, 37, Tessalonicenses 2, 13, 1 João 5, 10, 2 Pedro 3 e o versículo 2. Nós vamos encontrar isso na própria Escritura, essa reivindicação de que ela é de fato a palavra de Deus. Esses argumentos nos dá essa sustentação de falar, sem dúvida, de que de fato a Bíblia é a palavra de Deus. Aí você pode argumentar, mas tem falhas na Bíblia. As falhas que você vai encontrar são gramaticais. Sim, vai encontrar. Você vai encontrar alguns erros dos copistas, lembrando que outrora, nos tempos antigos, a Bíblia era transcrita manualmente, não tinha imprensa ainda. Gutenberg ainda não havia criado a imprensa. Então todos os manuscritos foram feitos à mão. E para preservação, os copistas transcreviam. Vai encontrar algumas falhas que os copistas tiveram, alguns erros gramaticais, mas isso não desmerece a sua mensagem. Há falhas na gramática, mas a mensagem é perfeita e atual. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a natureza da revelação. A Bíblia é a revelação de Deus ao homem. E vamos falar um pouquinho sobre a natureza da revelação.